Ainda tratando da questão da saúde, nós acompanhamos de perto e, inclusive, parabenizo também a atitude da gestão de ter criado essas centrais de medicamentos, né, como uma forma de potencializar o abastecimento dos postos de saúde, que por muitas vezes nós encontramos os fortalezenses a reclamar da ausência de medicamentos. Só que eu passei a observar uma situação no que diz respeito a essa central de medicamentos, inclusive nas redes sociais rodaram muitos vídeos, né? O vereador Soldado Noélio também fez essa cobrança aqui, em relação ao pagamento da passagem de ônibus, né? Para que possa entrar nas dependências dessa central de medicamentos. A ideia é que nunca falte os medicamentos nos postos. Mas a própria gestão reconhece que em algum momento ou outro ele pode faltar. E se ele faltar, a opção são as centrais de medicamento. Mas para muitas vezes o pobre, na forma da lei, que não tem condições, às vezes, de levar o alimento para a panela, ele vai caminhando para o posto de saúde e ele, às vezes, para ir para aquele posto, sequer tomou o café com pão pela manhã, né, e às vezes vai em jejum e chega lá e esse medicamento está faltando e o servidor vai orientar ele que ele vá às centrais de medicamentos que lá ele encontra. Porém, se ele não tem nem o que comer pela manhã, para chegar de manhã cedo na fila do posto para pegar essa medicação, como é que ele vai se deslocar para essas centrais de distribuição ou para pegar um ônibus até lá, a depender da distância, ou para pagar a passagem, ainda que ele more perto do terminal. Então, nós demos entrada num projeto de indicação, sugerindo aí ao nosso prefeito, que nesses casos, quando a medicação não existir no posto de saúde, para que aquela pessoa, vereador Renan, que não tiver condições, que fosse ofertado também 2 passagens de ônibus. Por que 2? Até 2. Porque muitas vezes é um idoso ou uma criança, né, que não tem condições de se deslocar. Então, quando comprovado pela gestão do posto que aquele medicamento não existe ali, que aquela pessoa tivesse acesso a uma passagem de ônibus ou, no máximo, a de um acompanhante. Assim, ela teria condições de se deslocar até o terminal de ônibus, caso seja a central de distribuição, ou que naturalmente, se pagou o ônibus, ela entra no terminal e já está dentro da central de distribuição. Baseado na avaliação que nós temos do clamor social, muitas vezes das pessoas, que, como eu disse anteriormente, falta até o alimento na mesa, né? Então, se faltar, que é o que nós esperamos que não falte, que realmente se cumpra a ideia e a proposta de que não vão mais faltar medicamentos nos postos de saúde, mas foi dada essa alternativa de que, em caso da falta, o usuário é orientado aí para as centrais de distribuição. Então, a nossa proposta, o nosso projeto de indicação é que essas pessoas que foram identificadas que têm ausência, que possa ser concedido a esse usuário, a esse fortalezense, a oportunidade de uma passagem de ônibus ou, em caso de necessitar de um acompanhante, 2 passagens de ônibus. O custo disso, em tese, é para ser muito baixo, vereador Soldado Noélio. Por quê? Porque se no entendimento da gestão vão ser raríssimas as vezes que vai faltar esse medicamento, então, se são raríssimas vezes, nós vamos ter um custo muito baixo com isso aqui e não vai ter possibilidade de ninguém ficar sem o medicamento, porque não conseguiu chegar no terminal de ônibus ou mesmo morando perto do terminal, que possa ir caminhando, naturalmente tem que pagar a passagem, nós identificamos, para entrar na central de medicamentos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo decorrido, e eu espero poder ter contribuído com esse projeto para Fortaleza.